Ah, então, bom dia, Cris. Vamos lá para Hebreus 10. O tema da mensagem de hoje é Jesus, o homem que cumpriu a lei. Tava com saudade de pregar. Eu gosto de descansar, mas eu gosto de pregar também. Exatamente. Hebreus 10. Vamos ler. Fazer uma leitura com calma. Como tá cedo da gente? Mais um encontro da série Hebreus, é tudo sobre Jesus. Semana que vem vamos ter o Cine Livre, né? E na outra semana Hebreus 11. Depois Hebreus 12, depois Hebreus 13. Depois próxima mesa e acabar. Achou Hebreus 10? Vamos lá. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esse sacrifício é uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. Vim para fazer tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele estará esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e cumprindo a convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais sévero castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa cai nas mãos de Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram impostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada.
Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Então vamos lá. Jesus, o homem que cumpriu a lei. A gente aprendeu em algumas semanas atrás com o Célio sobre o sacrifício, sobre como Jesus é o nosso sacerdote real, né? Sacerdote que cumpriu toda a lei. E hoje a gente vai ver como que na prática esse cumprir a lei de Jesus fez com que nós fôssemos perdoados, sarados, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, pelas suas pisaduras fomos sarados. E essa cura é uma cura plena, né? A gente não precisa mais se remoer por pecados anteriores. E eu diria que para nós cristãos o pecado ele não é uma coisa que vai fazer com que a gente sinta culpa, né? No sentido de que a culpa, o que ela faz com a gente? Ela faz com que a gente tenha raiva daquilo que a gente fez e com base naquela raiva a gente seja escravo daquela raiva, né? Mas a gente não tá com raiva do que a gente é, a gente tá com raiva do que a gente fez. Então é por isso que culpa não tem poder de sarar ninguém, de curar ninguém, né? Você diz para um cara que bateu na sua esposa que ele errou, né? Ele pega e vai pra prisão, aí depois diz que tá arrependido, que fez aquilo por amor, pá. O que ele tá, na verdade, é com raiva da culpa. Ele tá com raiva de ter feito aquilo, porque aquilo levou ele àquelas consequências. O pecado do cristão, ele não é um pecado de culpa. O pecado do cristão é um pecado de arrependimento. Por quê? Porque ao pecar a gente fere quem nos salvou. Porque ao pecar a gente olha para quem nos salvou e diz: eu te ignoro, eu te rejeito, eu piso em ti. Tu e aquilo que tu me pede não tem sentido para mim. E quando a gente cai na real de que a gente pecou, de que a gente olhou para Deus e ignorou Ele, a gente sente arrependimento. Então o pecado do cristão sempre vai nos levar ao arrependimento, sempre. E quando eu não me arrependo, eu caio na culpa. E isso é prejudicial, né? Então dos versículos 1 ao 4, né? O autor de Hebreus vai falar que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, não a realidade, né? Que a lei ela não tem poder, mediante sacrifício nenhum, aperfeiçoar ninguém. E porque se pudesse, né, as pessoas não iam deixar de fazer, né? Como ele vai dizer no versículo 2. Lê aí, Cris, 2 ao 4. De outra maneira. Então, exatamente o que a lei faz. A lei no Antigo Testamento, ela tinha esse poder, ela tinha esse objetivo de trazer culpa às pessoas. Como não tinha Jesus, né, na época do Antigo Testamento, qual era o plano de Deus? Fazer com que as pessoas lembrassem quão miseráveis elas eram, né? Olha aqui, ó, vocês precisam fazer isso porque vocês são pecadores, vocês pecaram, né? Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que acontece para eles é culpa, né? Eles olham para os seus corpos e encontram nudez, porque eles sempre estavam nus, sempre tiveram nus, eles sempre estiveram completamente nus, mas eles não se davam conta de que aquilo ali era errado, tá? Natural, né? Você vive. Assim como acontece com uma criança, né? Uma criança recém-nascida, de um ano e meio, ela não se dá conta de que ela tá pelada, de que ela simplesmente está ali existindo, ela não vê nenhuma maldade naquilo. Quando eles pecam, eles começam a ver, né? Eles começam a ver que
eles estavam nus, eles começam a ver que pecaram, então vem uma culpa, né? Vem uma depressão enorme para Adão e para Eva. E aí Deus vem perguntando, interrogando, né? Por que vocês fizeram isso? E acontece que com Jesus muda, né? Porque Jesus, ele é aquele que tem a capacidade de redimir o pecado, né? O sacrifício dele faz com que todos os nossos pecados sejam aniquilados. O de bode não, o de ovelha não, o de galinha preta não. Isso aí não tem poder nenhum, né? Isso aí faz com que a gente lembre quão miserável nós somos, né? E com Jesus acontece que a gente entende a nossa inutilidade, a nossa incapacidade. Só que aí é onde entra a chave, né? Onde a chave vira. É nele que nós nos reconhecemos, né? Porque o pecado que está imputado nele é o nosso pecado, né? Porque a dor que ele está passando seria a nossa dor. A condenação que ele foi condenado era a nossa condenação, né? E ele se pôs em nosso lugar, né? E isso não só foi um ato de amor redentivo, né? Um ato de amor por nós, mas também foi um ato de soberanidade, né? Ele mostrou ser soberano. Ele mostrou que ele está acima do pecado, porque ninguém imaginava um dia qualquer pessoa que fosse capaz de cumprir toda a lei, porque a lei ela foi dada para não cumprir mesmo, é impossível, né? É impossível. A lei é para mostrar a nossa inutilidade. A lei é para mostrar o quanto nós somos inúteis, né? O quanto nós somos fracassados. Como Paulo diz em Romanos, como Davi diz em Salmos, né? Não há nenhum justo, não há nenhum justo sequer. Não há nenhum que tema a Deus, não há nenhum que faça o bem. E por que que não há nenhum que faça o bem? Porque existe um pecado em nós. O pecado faz com que nós sejamos imperfeitos, faz com que nós sejamos incompletos, faz com que nós sejamos perversos. E nessa semana agora, né, a gente gravou um podcast pro blog, a gente falou de pornografia com o Matheus. E foi muito legal que a gente estava falando sobre pecado, sobre até quando certa situação é errada e não. E no meio da conversa a gente falou que às vezes a gente quer limitar, a gente quer filosofar muito sobre pecado e tudo mais, e a gente esquece que a Bíblia é muito clara sobre isso, né? É muito clara sobre o que é pecado. E, e é uma reflexão que eu sempre faço aqui para vocês, né? Vocês já devem estar careca de saber que eu sempre repito isso, que para mim uma das melhores definições de pecado é errar o alvo, né? Nós temos o alvo que é Cristo, nós somos a flecha. Toda vez que a gente erra o alvo, nós estamos pecando. Nosso alvo é nele. Quando a gente não consegue acertar nele, a gente peca. Então, eu parei onde? Somos a flecha e Cristo é o alvo. Exatamente. E o que acontece? Vai acontecer, gente, muitas vezes. Pega esse exemplo. Você está vendo um alvo e você vai atirar no alvo, você está mirando no alvo. Às vezes a gente está realmente mirando no alvo, mas a gente erra. Então acontece que a gente vai pecar até mesmo quando a gente quer acertar, entende? E isso é até perigo, tipo, da gente mesmo. Por a gente querer manter uma santidade na igreja, a gente vai adotar métodos pecaminosos. Por a gente querer manter uma regularidade de culto, vamos adotar métodos pecaminosos. Por quê? Porque na questão, na ânsia de acertar, a gente vai acabar errando porque a gente é pecador. A gente é motivado por questões egoístas, pecaminosas, inclusive. Então a morte de Cristo, ela aniquila toda a lei. Hebreus 10. Ela aniquila toda a lei. O que que significa? Ela faz com que a lei ela perca o sentido, ela perca o poder, né? Como eu já falei aqui em alguns cursos anteriores, não é que a lei acabou, não existe mais. Ela existe, mas ela não tem mais poder sobre nós, né? O poder da lei era para dizer o quanto nós éramos miseráveis e só, né? Ela não redime ninguém. Quem redime é a morte de Cristo. A morte de Cristo faz com que toda a lei ela enfraqueça e que nós tenhamos salvação. Cris, do 8 ao 10, por favor.
Tipo, uma vez só, a morte de Cristo uma vez só fez com que todos os nossos pecados fossem sanados, né? Fossem aniquilados. O pecado que a gente cometeu antes de conhecê-lo, e o pecado que a gente comete e o pecado que a gente ainda vai cometer futuramente. E é legal, gente, nós compreendermos que somos pecadores. E é legal que a gente. É bom que a gente reconheça que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, para que nós possamos olhar para Cristo, para que nós possamos olhar para Deus e reconhecer que não faz mais sentido. Não faz mais sentido a gente pecar, não faz mais sentido a gente viver uma vida de pecado e que essa miserabilidade que existe em nós é consequência de um pecado lá atrás, né? E que esse pecado, por mais que eu seja fraco, por mais que eu seja pecador, por mais que eu seja tendente ao erro, mas esse pecado Jesus ele já pagou por mim. Então eu não preciso mais viver debaixo desse pecado. Eu preciso viver debaixo de Deus, debaixo de Jesus. E eu vou errar, eu vou falhar, eu vou fracassar, porque isso é o que eu sou, né? Isso é o que eu sou depravado, mas isso não é tudo que eu sou, tá? Então, quando a gente prega sobre depravação total, né? Porque a gente acredita nisso, as pessoas tendem a imaginar que a gente pensa que o homem é só isso, né? Ah, então quer dizer que o homem só é um merda, o homem só é errado, então tudo que existe no homem é pecado, tá? O que acontece é que em todas as áreas da nossa vida existe pecado, é isso que a gente acredita. Isso não significa que em nós só existe isso. Em nós também existe a marca da redenção, a marca de Cristo existe em nós, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus metaforicamente e agora na prática, porque Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, né? Ele vive em nós. E o Espírito Santo habita em nós, então nós precisamos entender. Isso é outra coisa que o mundo não tem, tá? É como eu falei, para o mundo o pecado sempre vai ser sentimento de culpa, né? A resposta para o mundo é um psicólogo, né? Se ele tem problemas com álcool, é um psicólogo que vai ajudá-lo. Se ele tem problemas políticos, ele vai procurar uma frente política que se adapte. O antídoto do mundo é o mundo, sabe? São coisas do mundo. O antídoto do nosso pecado é Cristo, né? O antídoto do nosso pecado é reconhecermos que somos pecadores, né? O que acontece com essas igrejas gays, né, que existem por aí? Eles eles sabem gente, que são pecadores, eles sabem que aquilo é um pecado, né? Não é que eles estão ali inocentes dizendo que não, eles sabem que homossexualidade é pecado. Só que eles querem as duas coisas. Eles querem ser homossexuais e querem servir a Deus. Eles querem duas coisas. Mesmo essas duas coisas sendo antagônicas, né? Sendo incompatíveis. Não tem como você ser homossexual e ser cristão. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Mas eles querem unir. Eles não querem abrir mão de uma coisa e nem de outra. Então o que eles fazem? Vamos fazer uma igreja. Vamos fazer uma igreja que abrace todos os homossexuais. E vamos viver assim. E o que resume tudo isso? É o nosso pecado. É o pecado de fazer com que toda a obra de Deus, ela seja nossa obra, sabe? Ela seja eu que determino o que é bíblico para mim e o que não é. É eu que determino, é o que a Igreja Católica faz, né? A Igreja Católica, o que o Papa fala, a gente aprova, né? Mesmo o Papa falando algo que a Bíblia diz ao contrário, mas é a voz do Papa. Então eu retenho aquilo que eu quero da Bíblia, sabe? E aquilo que eu retenho da Bíblia é o que eu quero para mim. E aquilo que é mais convincente a mim, né? E acaba que a gente vai vivendo essa vida, né? Medíocre. A gente começa a ler a Bíblia de maneira errada, a gente começa a interpretar textos de maneira errada, textos em contextos, né? E a gente começa a viver essa vida que vai começar com um problema bem simples, vai começar com uma coisinha bem mínima e vai acarretar em coisas piores. Rafael, lê aí pra gente do 11 ao 14. Uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se ao do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até Deus ponha os dedos
perdi aqui. Até que Deus ponha os seus inimigos como estrada debaixo dos pés dele, assim como um sacrifício só. Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz. Já? Na bom, o 14. A gente foi salvo pela graça, né? Nós fomos salvos pela graça. O versículo 11 ele é muito enfático nisso que eu falei no início. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os deveres religiosos. Aí quando ele fala de sacerdote, ele está falando de cada um, né? Agora em Cristo todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós prestamos conta de nós mesmos, né? Por isso que as pessoas costumam dizer muito, a salvação é individual, a salvação é individual. Isso é uma verdade que precisa ser explicada, porque a salvação é individual no sentido de indivíduo. Cada indivíduo vai prestar conta de si. Beleza. Mas a salvação não é individual no sentido de eu tô salvo, pronto. Então o resto que se dane. Entendeu? Que é o que muita gente pensa, né? Inclusive, esse discurso, ele é usado nessas ocasiões. Né? Você tá numa roda de conversa, aí uma pessoa fala uma coisa que você discorde. Ou então alguém tá falando de uma pessoa que tá desviada. Fala, mas a gente já foi lá, né? A gente pregou, ela sabe onde é que fica a igreja, né? Mas salvação é individual, né? Cada um tem que lutar pela sua salvação. Olha o termo que as pessoas usam, né? E isso dá a entender o quê? De que ela não está preocupada coisa nenhuma com o irmão que está em pecado, né? Ela está salva, ela está lutando pela salvação dela, então isso é o que importa. Quem não quer ser salvo, que se dane, né? Isso é irônico, né? Porque quem que não quer ser salvo, né? Então é por isso que a gente precisa pregar o evangelho, porque as pessoas às vezes não sabem que estão perdidas. Então a gente foi salvo pela graça. Então, repetidamente, a gente faz sacrifícios, né, para Deus. A gente ora, a gente lê Bíblia, a gente distribui marmita para mendigo, a gente ajuda a velhinha a atravessar a rua, a gente obedece pai e mãe, a gente obedece patrão, tá, beleza? Mas nada disso, nada que a gente faça é capaz de redimir pecados. Nada que a gente faça vai fazer com que a gente tenha todos os nossos pecados perdoados, né? Não adianta o quanto de tempo que você fique sem pecar, não adianta o quanto de tempo que você fique sem desobedecer seus superiores, não adianta. Isso não vai ser suficiente para você redimir pecado, porque o único capaz de redimir pecado é Cristo e Ele nos salvou pela graça. E é graça, né? Se a gente pudesse fazer alguma coisa, já não era graça, era mérito. E aí, no versículo 12, ele fala que um único sacrifício foi feito, né, pelos pecados, foi a morte de Cristo. E no versículo 14, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Esse versículo 14 é lindo, gente, porque assim, por meio de um único sacrifício, né, esse sacrifício ele já foi feito, né. E prestem atenção como essas palavras são colocadas. Ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, passado, futuro. Aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Observe gerúndio, passado e futuro numa mesma oração, né? Esse versículo 14 é lindo. Ele aperfeiçoou no passado, porque ele morreu na cruz um dia, né? Ele aperfeiçoou lá atrás para sempre. Ou seja, para sempre é para sempre, né? Aqueles que ele salvou. Não preciso explicar, mas eu vou explicar, né? O que Jesus fez? Ele morreu pelos pecados que nós éramos, somos e seremos incapazes de pagar, porque nós somos pecadores e ele não é. Então o que ele fez? Ao morrer na cruz, ele salvou, né? E ele não só salvou, mas como ele salvou para sempre, né? A Cristo vai nascer em 1995, não importa, ela já está salva. Mas fulano vai morrer amanhã, morri por ele, está salvo. Mas fulano vai cometer tantos pecados, não importa, está salvo, para sempre.
Ah, mas vai ter momentos na vida do Jonathan que ele vai ser arrogante, que ele vai se perder, que ele vai, sei lá, vai xingar a mãe dele, não importa, tá salvo, tá para sempre. Beleza, foi o que Jesus fez, né? E os que estão sendo santificados, o que que acontece? Ele salvou, ele nos salvou para sempre, mas acontece que durante a nossa vida a gente tem altos e baixos, né? A gente tem declínios. Mas o que acontece? A gente está no caminho da santificação. A gente está sendo santificado. Então todos os dias a gente chega um pouquinho mais perto de Deus. Essa é a meta, né? Esse é o objetivo. Então o versículo 14 ele é lindo. E uma coisa, gente, eu já acho que já preguei sobre isso aqui, mas eu sempre gosto de bater nesse ponto. É o processo da conversão, né? O que acontece na conversão? Eu costumo dizer, óbvio que eu acredito que só existe uma conversão, só existe um batismo, só existe um Deus, tá? Mas eu, na minha vida, eu meio que acredito em dois momentos que eu me converti. O primeiro momento foi com 12 anos de idade, na igreja quadrangular do meu bairro, onde eu reconheci Deus como Salvador, reconheci que era pecador, reconheci ali que eu precisava dele para viver, com 12 anos de idade. E vivi, tá, adolescência, pá, vivi minha vida. Mas o momento que eu realmente me considero que eu, não, agora sim eu tô convertido, foi com 19 anos, 19 para 20 anos de idade. Foi quando eu conheci, quando eu saí da igreja de fato, né? Quando eu conheci, fui ler Bíblia, né? Fui ler Bíblia, fui orar, que eu não orava, fui estudar sobre Deus, né? Foi realmente ali onde eu senti o Espírito Santo atuando na minha vida. Porque até então, pecado para mim era a coisa mais normal do mundo. Até então, eu não tinha conhecimento de que Deus ele tinha me salvado. Eu achava que eu precisava fazer algo mais, né? Eu precisava, por isso que eu vivia na igreja, né? Para mim tinha sentido ir para a igreja quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque eu precisava fazer algo mais para ser salvo, entendeu? Eu precisava preencher uma lacuna. E quando eu conheci Deus de fato, eu considero que foi por 19 para 20 anos, ali onde realmente eu me converti. Então o que acontece quando a gente se converte? O Espírito Santo entre nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos leva ao momento de santidade com Deus. Lê aí pra gente, Cris, do 15 ao 20. E também vai Tá nem gravando, lindo. Ele pagou com o próprio sangue, né? E eu listei aqui 3 coisas importantíssimas pra gente aprender como igreja, como comunidade. A primeira é, a gente precisa ter convicção da nossa fé. Versículo 22, lê aí, Rafael. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. A gente, aqui no versículo 22, tem um tutorial, né, de como chegar a Deus. A gente tem que se aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé. O que acontece, gente, foi até que eu falei até na Santa Ceia, né, sobre isso. A gente precisa ter convicção, né? A gente precisa chegar a Deus com um coração sincero. Não adianta a gente chegar a Deus porque a gente está se sentindo culpado. Não adianta a gente chegar a Deus porque a minha família está me pressionando para ser crente. Não adianta chegar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Deus ele vai olhar pra gente e vai falar: filho, eu quero um coração sincero. O coração não tá sincero. Você não tá se arrependendo, né? Você tá simplesmente querendo agradar as pessoas ou querendo agradar a si mesmo. Eu não quero. Então, e outra coisa, não basta ter um coração sincero, mas sincero a gente precisa ter plena convicção da nossa fé. A gente precisa ter plena convicção de que a gente acreditamos em Deus, acreditamos na Trindade, acreditamos que Jesus morreu por nós, que Jesus era 100% homem, 100% Deus, acreditamos de que ele um dia vai voltar. São pilares da fé, sabe? Coisas básicas da fé. A gente precisa ter convicção dela. E outra coisa, tendo os corações aspergidos, ou seja, limpos, né?
para nos purificar de uma consciência culpada e ter os nossos corpos lavados com água pura. Foi isso que eu falei lá atrás, gente. O Espírito Santo faz com que a gente não esqueça que a gente tem uma consciência culpada, ou seja, essa culpa que o pecado nos traz, ela tem que se transformar em arrependimento, né? Ela tem que se transformar em: eu pequei, eu vou me arrepender. Eu pequei, eu vou pedir perdão a Deus. Não mais aquele pecado: eu pequei, eu vou me isolar, sabe? Eu pequei, eu vou parar de ir para a igreja. Eu vou parar de louvar a Deus. Eu vou me desviar totalmente, né? O que acontece com muita gente que se diz desviada é isso, né? Por não ter um tratamento, por não estar envolvido numa comunidade local, em uma igreja, né, de fato, o que acontece? Ela peca, ela se sente culpada pelo pecado que cometeu, e as pessoas dizem que aquilo é errado, e se ela contar para alguém, as pessoas vão julgar ela, o que ela faz? Se afasta, se isola e vai pecar, vai continuar pecando, né? E isso é terrível, gente, sabe? Porque o que acontece? A gente coloca dentro das nossas comunidades, a gente envolve pessoas dentro da nossa comunidade que não se arrependeram, que não se aproximaram de Deus com coração sincero. Elas simplesmente estão emocionadas com alguma coisa. Se emocionou com a pregação, se emocionou com o ambiente. São emoções, sabe? E a gente já viveu isso na prática, né? A gente sabe o que significa isso. O que é ficar emocionado. E acreditem, essa emoção pode deixar anos e anos dentro de uma igreja. Você pode estar anos e anos emocionado dentro de uma igreja, mas não tem nada de Espírito Santo, não tem nada de vida com Deus. Segundo ponto, precisamos nos apegar a Cristo. Versículo 23, Cris. Rafael. Guardemos firmemente a esperança da fé que Professamos. Que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Precisamos nos apegar a Cristo. E com firmeza, porque assim, foi Ele que morreu pelos nossos pecados e foi Ele que prometeu uma vida nova para nós. Se a gente se aproxima de Deus e se apega ao pastor, ao líder, a gente vai fracassar. A gente vai falhar da mesma forma como a gente falha quando a gente peca. E pior, porque vai ser um pecado duplo. Se a gente se aproxima de Deus, mas se apega a status, vai ser pior também. É por isso que no versículo anterior, no versículo 21, eu acho, a palavra está dizendo assim: você precisa se aproximar de Deus com o coração sincero e ter plena convicção da fé, né? São coisas que estão juntas, né? Você se aproxima de Deus com o coração sincero, mas a sua fé ela é balançada, né? Você faz com que aquele exemplo que eu dei no início, né? Do irmão que tá achando que o sábado, se você não obedecer o sábado, você tá apagando a Bíblia, você tá jogando o Antigo Testamento fora, você tá com a fé balançada, você tá com a fé de que, poxa, eu deveria amar mais a Deus e deixar com que isso aí ele me explique durante o tempo. Gente, tem coisas na Bíblia que eu tenho dúvidas até hoje. E é super normal, e é super tranquilo, e é até saudável que você tenha mesmo, sabe? O problema, gente, é que... o problema não, a questão é que essas coisas elas não são pilares da fé. Essas coisas elas não são determinantes para a sua vida. Tem coisas na Bíblia, por exemplo, usar calça preta. Isso é errado, isso é pecado. Isso não faz sentido para minha fé, sabe? Isso não vai fazer com que eu ame mais a Deus ou menos a Deus. Um exemplo legal que vai fazer com que você se preocupe com coisas da Bíblia e não é se isso vai afetar o seu relacionamento com Deus. Se isso vai fazer com que você olhe para Deus diferente, se isso vai fazer com que você tenha um tratamento diferente com seu irmão, tenha um tratamento equivocado com seu irmão, que você deixe de amar o seu irmão mais do que você ama e tudo mais. Então, por exemplo, uma dúvida que eu tenho na Bíblia sobre o arrebatamento, né? Tem várias vertentes de pensamento. Uns tem o amilenismo, né? Que acredita que os 1000 anos são literais, realmente vai ter 1000 anos, literalmente.
e tem o pré-milenismo, que fala que vai ser antes dos 1000 anos a igreja vai ser arrebatada. E tem várias correntes de pensamento, eu nem procuro me apegar nisso porque eu não gosto. Apocalipse é algo que eu não gosto. Mas enfim, mas isso não vai determinar a minha fé, sabe? Isso não vai fazer com que eu olhe para Deus. Tem gente que é fissurada nisso. Tem gente que ama isso, que só pensa nisso, que só lê sobre isso. O livro de Apocalipse para ele, meu Deus, a Bíblia toda pode ser apagada. Ele se ficando com Apocalipse é o que ele quer. Aí começa a falar, não, mas isso é o que, mas olha aqui, tá dizendo aqui, o selo da B, é tudo, toda hora, né? Alguém tá falando, o selo lá nos Estados Unidos já estão colocando o chip não sei aonde. Meu irmão, já lavou sua louça, meu irmão, hoje? Você já arrumou sua casa? Não, mas sei o que, meu filho, vai. Dá um remédio pro pessoal, alguém lá no médico, para com isso. Então são coisas, gente, que não fazem sentido, sabe? A gente... para nível de conhecimento é importante, beleza, você vai... Mas isso não vai fazer com que sua fé seja sólida ou não. Então muito cuidado com coisas que não são pertinentes, né? E o terceiro e último ponto que eu listei foi: precisamos zelar nossas relações como igreja. Zelo pelas nossas relações como igreja. Versículo 24 e 25, Rafael. Vê como é que tá aí na tua Bíblia. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Legal. Precisamos zelar nossas relações como igreja. Versículo 24, ele fala: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O que acontece? Uma relação de igreja, uma relação com uma igreja local, né, como é a nossa, como são de várias, ela não pode ser uma relação, gente, de empresa, digamos assim. O que acontece numa empresa? Eu vou dar o exemplo da empresa que eu trabalhei. Tinha pessoas lá que eu nem não conheço até hoje. Eu conheço de vista, se eu ver, ó, aquela pessoa trabalha lá. Mas eu nunca falei com ela, sabe? Nunca falei, a gente trabalhava no mesmo setor, se via todo dia, se esbarrava todo dia. Às vezes até pegava a ocorrência dela, mas a gente nunca trocou uma palavra, sabe? A gente nunca falou um ai. E essa era a nossa relação de empresa. Eu fazia o meu, ela fazia o dela, a gente vivia feliz. Uma relação de igreja, isso não pode existir, gente. Isso não pode existir. Porque todos nós juntos somos a mesma coisa, sabe? Todos nós juntos somos a mesma coisa. Com diferentes personalidades, com diferentes dons, com diferentes maneiras de expressar, mas únicos, sabe? Em unidade. Qual o objetivo da igreja? A unidade dela. Unidade em que sentido? Todos na mesma fé. Todos no mesmo sentido, que é Cristo, né? É como se Cristo estivesse no centro e nós ao redor dele, né? Olhando para ele, né? O mesmo alvo, o mesmo objetivo. Então, a gente precisa zelar essas relações para que isso não se transforme num mecanismo de competitividade, como acontece em muitas igrejas por aí. Uns querendo ser melhores do que os outros. Então, uns querendo ser melhores do que os outros. Então, o que acontece, gente? Isso faz com que dentro da igreja a gente tenha espírito de competitividade. Uns querendo ser melhores que os outros. Todo mundo querendo ser líder. Todo mundo querendo liderar. Todo mundo querendo assumir cargos superiores, né, um outro. E todo mundo querendo assumir cargos, todo mundo querendo um espírito de competitividade mesmo. Em Efésios
uns querendo assumir cargos, né, melhores do que os outros, enfim. Então o que acontece, gente? A gente precisa zelar essas relações para que isso não aconteça. Em Efésios, Paulo vai dizer que uns são mestres, uns são pastores, uns são líderes, uns são limpador de chão, todo mundo tem sua utilidade dentro da igreja. Isso não significa que você é melhor ou maior que ninguém, mas isso é um problema nosso, sabe? Isso é um problema de pecado nosso, é um pecado mútuo. São vários egos inflamados lutando uns para com os outros, para querendo guerrear, para querendo ser melhor do que os outros. Então é importante que a gente reconheça que dentro da igreja, Cristo é que é o centro. Cristo é que é o maior. Nós não somos. Tá? Nós somos meros coadjuvantes. Se conhecemos Cristo e continuamos no erro, estamos assinando nossa condenação. Versículos 26 e 27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas são somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos. O que acontece? Se a gente conhece a Cristo e a gente continua em pecado, continua vivendo uma vida de eterno pecado, a gente não tem mais nada para nos perdoar. A gente não tem mais nada para pagar o preço pela gente, né? Porque se Cristo pagou o nosso preço para que nós não vivamos mais debaixo da condenação do pecado, e nós mesmo assim estamos vivendo, ou seja, ele já cancelou a lei, ele já cancelou o sacrifício da lei. Que sacrifício era esse? Matar boi, matar vaca, né? Matar bode, sei lá, para nos expiar o nosso pecado. Isso não tem valor, isso não tem sentido. E Cristo morreu pelos nossos pecados, e mesmo assim a gente ainda continua em pecado, então a gente está assinando condenação. Que não tem mais nada que possa expiar o nosso pecado. Não existe mais nada que faça com que a gente receba perdão pelos nossos pecados, né? No versículo 27 diz: uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, se eu não sou amigo de Deus, eu sou inimigo de Deus. Para concluir, o versículo 34 e 39, precisamos viver como filhos de Deus salvos pela graça. Eu vou ler cada versículo e vou falar um pouco de cada versículo. 34. Os que se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Isso aqui é uma ressalva do que Jesus diz no Mateus 6, né? Não acumular tesouros na terra, onde as traças roem e tal. E a gente se compadecer dos necessitados, a gente se compadecer de quem precisa, e aceitar e permitir com que os nossos bens sejam reduzidos, e que a gente viva somente com o básico, é uma maneira de entender que na eternidade a gente tem bens maiores, a gente tem bens superiores e bens permanentes, né? Coisas que não vão nos ser tirados da gente por qualquer coisa. 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Então a confiança que nós temos em Deus, mesmo que a gente não veja sentido agora, mesmo que seja difícil agora, mas a gente tem que ter confiança em Cristo, porque nós seremos recompensados. Essa confiança ela não é em vão, a gente não está acreditando em um acaso, né? E uma coisa que o Natanael fala muito, e é algo que eu compactuo com ele, que eu acredito, é que se no final de tudo, né, quando acabar a nossa vida, no final não existir vida após a morte, não existir se no final, mesmo assim, não existir eternidade, não existir Jesus, ainda vai valer a pena viver acreditando nele. Ainda vai valer a pena viver acreditando que ele existe e que ele perdoa o nosso pecado, né? Versículo 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Vai acontecer que muitas vezes a gente vai pecar, a gente vai falhar, a gente vai sentir vontade de desistir, isso acontece, isso é da nossa natureza. Mas a gente precisa perseverar na vontade de Deus, a gente precisa perseverar naquilo que ele nos prometeu, né?
Versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Então a gente precisa viver como alguém que foi salvo. A gente precisa viver como alguém que foi perdoado, né? Não adianta a gente viver como alguém que tem condenação sobre si, né? Que precisa pagar alguma coisa, que precisa sofrer alguma coisa ainda. A gente precisa viver como se Cristo realmente já tivesse nos salvado e foi o que ele fez.